Olá de novo, voltamos então para o exercício 3 da aula aberta 7, sobre funções exponenciais e sobre funções logarítmicas. Este é quase todo sobre funções, este 3 é sobre funções logarítmicas, assim como o 2 foi, o 1 era aquele exercício em contexto real. Temos aqui então, se considera a função f de domínio R+, tal que a sua derivada, também de domínio R+, é definida por isto. Temos aqui a derivada da função f que é definida por isto, sendo n um número natural. A primeira pergunta pede para mostrar que no intervalo é levantado a menos n, 1, a função f tem pelo menos um extremo relativo. Mostrar que tem pelo menos um extremo relativo, não é? É mostrar que tem um máximo ou que tem um mínimo, certo? E em funções deriváveis, não é? Certo? Que é o caso da função f. A função f é derivável em R+, porque a sua derivada é definida por isto, não é? Em funções deriváveis, os extremos ocorrem quando existem zeros, não é? Não quer dizer que, quando existem zeros da derivada, não quer dizer que se a derivada for zero, que seja um extremo, mas se for zero, poderá ser um extremo. O que nós vamos provar é que esta função f, tem pelo menos um zero ali. E reparem, ter pelo menos um zero é mostrar que, se for pelo teorema de Bolzano-Cauchy, é mostrar que este e este, portanto o f' de é levantado a menos n e o f' de 1, têm sinais contrários. Bom, se tiverem sinais contrários, não interessa quais são, mas se um for ali e o outro for ali, como a função f' é contínua, a dada altura ela tem de cortar o eixo dos x. Pode ser mais do que uma vez, pode ser exatamente uma vez. Quer dizer que pelo menos um extremo a função vai ter de ter, não é? Vai ter de ter. Porque reparem, quando a gente vê aqui, se nós fizermos aqui o quadro de sinal, se este ponto onde a derivada é zero for C, não é? E se este aqui é negativo, quer dizer que existe aqui um bocado à esquerda que a função f' é negativa, e existe ali um bocado à direita de C, onde a função f' é positiva, não é? Portanto, se isto acontecer, obviamente que positiva, ou ao contrário, não é? A gente ainda não sabe bem, depois eu já vou voltar a isto com mais pormenor. Portanto, de certeza que, se tiverem sinais contrários, a derivada vai ter de mudar de sinal pelo menos uma vez neste intervalo. E ao mudar de sinal, tem que ter um extremo. Não sei se é máximo, se é mínimo, mas vai ter de acontecer. Tá bem? Vocês já sabem que para uma função para uma função derivável num determinado intervalo, para ter um extremo nesse intervalo, um extremo num ponto C desse intervalo, tem de mudar de sinal numa vizinhança desse ponto. Tá? Isso tem de acontecer. Portanto, se passar de um número negativo para um número positivo, ou de um número positivo para um número negativo, vai ter que ter um extremo. Portanto, é isso que nós vamos provar. Vamos usar o teorema de Bolzano para provar que a derivada tem pelo menos um extremo ali. Então, vamos fazer isso. Vamos ver o que é que sai dali. 6.1. Vamos começar por provar. Vamos usar o teorema Bolzano-Cauchy para provar que existe pelo menos um C pertencente àquele intervalo, tal que a derivada vale zero. Certo? E se existir, certo? Quase de certeza que esse será o que o f de C será extremo da função. Será máximo ou será mínimo. Quase de certeza não. Que tem de ser mesmo. Não há hipótese nenhuma. A primeira coisa é justificar a continuidade da função f'. Portanto, f' é a soma e o quociente entre funções contínuas no seu domínio.
Portanto, se é soma entre funções, a soma e o quociente entre funções contínuas no seu domínio, f' é uma função contínua. Portanto, pelo que f' é contínua em R, mais, e, portanto, é contínua no intervalo que nós queremos. L levantado a menos N, 1 fechado, porque isto está contido em R+. Temos este feito. Este está feito. Depois, temos que calcular o F de L levantado a menos E. F' de L levantado a menos E. Isto é igual a quê? Será Ln de L levantado a menos N mais N L levantado a menos N sobre L levantado a menos N. Ok, e vamos ver quanto é que isto dá. Se é maior do que zero, se é menor do que zero, vamos ver. Bom, Ln de L levantado a menos N é menos N. Portanto, isto aqui dá menos N. Mais N L levantado a menos N sobre L levantado a menos N. Bom, eu posso parar isto tudo aqui ou não? Posso fazer. Se calhar até posso meter primeiro o N em evidência, se quiserem. Se eu meter aqui o N em evidência, eu fico com menos 1 mais L levantado a menos N sobre L levantado a menos N. E agora é só decidir se isto é positivo ou se é negativo. Reparem que o N é um número natural. Se o N é um número natural, é sempre positivo, é sempre maior, é igual a 1. E este aqui, bom, este aqui podemos fazer isto. Isto é a mesma coisa que ter N vezes menos 1 sobre L levantado a menos N mais L levantado a menos N sobre L levantado a menos N, não é? Então, separei este sobre este sobre este. Este aqui cancelam. O que nós temos aqui é N vezes. Este aqui eu posso escrever como menos L levantado a N mais 1. E agora? Será que isto é positivo? Será que isto é negativo? Reparem aqui numa coisa muito importante. Este L levantado a N só apareceu porque eu inverti este, está bem? Este passou o E levantado a menos N, eu inverti isto, é a mesma coisa que ter, se quiserem. 1 sobre E levantado a menos N, não é? Inverte aqui a base, é sobre 1 levantado a N, que é E levantado a N. Ok. E agora isto, reparem que o N, eu vou fazer aqui à parte, o N é natural. Portanto, o N é maior ou igual a 1. Se o N é maior ou igual a 1, então E levantado a N é maior ou igual a E levantado a 1. Certo? Este número, E levantado a este, é maior ou igual a E levantado a 1. Quer dizer que menos E levantado a N é menor ou igual a menos E. Sim? E quer dizer que se eu somar 1, menos E levantado a N mais 1, é menor ou igual a menos E mais 1. Bom, mas quanto é que vale menos E mais 1? Se nós formos aqui ver, não é? Menos E, não é? Menos E mais 1. Nós sabemos que isto é negativo. O E é para aí 2,72, não é? Portanto, menos E é menos 2,72, mais 1 é negativo, de certeza absoluta. Portanto, este número é negativo. Ou seja, isto que está aqui é menor do que este, que por sua vez é menor do que 0. Ou seja, este número que está aqui, é? Se este número é menor do que este é negativo, menos E levantado a N mais 1 é menor do que 0 para todo o N natural. Portanto, isto que está aqui é um número negativo. Portanto, se isto é um número negativo e este é um número positivo, porque é natural, quer dizer que F' de E levantado a menos N é negativo. Não é? Mais por menos é um número negativo. Portanto, nós já vimos que este é um número negativo. Está visto. Certo? Então, vamos provar agora que o outro é positivo. Não é? Em princípio,
é igual ao f de 1. F' de 1. F' de 1 é ln de 1 mais n vezes 1 sobre 1. Ora, o f' de 1 é 0, mais n sobre 1, isto dá n. Então, mas n é um número natural, não é? Isto é maior do que 0, pois n é natural. Portanto, este era fácil, não é? O f' de 1 é positivo. Ou seja, este é negativo, este é positivo, pelo corolário, a derivada tem pelo menos um zero naquele intervalo. Certo? Portanto, como f' de 1 levantado a menos n e f' de 1 têm sinais contrários, pelo corolário do teorema Bolzano-Cauchy, f' tem pelo menos um zero em é levantado a menos n, 1. Ou seja, existe um C pertencente ali, tal que a derivada é E agora reparem, esta parte aqui até é mais ou menos, nós sabemos que ele vai ter um zero e sabemos que de certeza absoluta pelo menos um mínimo tem. Porquê? Como o zero, como f', ou melhor, como isto acontece. Não é? O C está no interior do intervalo. E como o f' de L levantado a menos n é negativa e este que está aqui é positivo, de certeza que a derivada vem de um número negativo para um número positivo. Portanto, vai ter que ter pelo menos ali um extremo. Pode não ser em C, pode não ser este, pode ser outro, pode existir em vários, não é? A função pode fazer aquilo que eu vos estava a dizer. Nós sabemos que existe pelo menos um C ali no meio. Vocês podem ir à máquina e depois ver se existe mais do que um, não é? Mas, de certeza absoluta que vai ocorrer isto. Mira aqui. Imaginem que aqui tenho o E levantado a menos N, que eu sei que é negativo. Eu sei que este é o F' de E levantado a menos N. Sei que o F' de 1 é positivo, dá N, não é? F' de 1. Sei que a função f' é contínua, portanto, ela vai ter que atravessar, pelo menos, a função f' ter que atravessar, pelo menos, uma vez o eixo do x, não é? Pode acontecer aqui. Este seria o tal C, não é? Mas pode acontecer atravessar mais do que uma vez. Fazer assim, voltar para baixo, voltar para cima, não é? E aqui tinha 3 Cs. Mas em todos os casos, qualquer que seja o caso, não é? Por exemplo, no caso mais simples, imaginem que tinha exatamente 1. Se tiver exatamente 1, eu fizer aqui um quadro de sinal, é? neste intervalo, imaginem que ela corta só uma vez. Neste intervalo aqui. Só estamos aqui a ver no intervalo menos 1 sobre E, menos E levantada, desculpem, menos E levantada a N até 1. Imaginem que nós estamos a ver aqui assim, só neste intervalo. Assim. Certo? Aqui tenho levantada a menos N, aqui tenho o tal C, imaginem que só tem um, que é esta a vermelha. Certo? Aqui vale 0, eu sei que a derivada, que é o F', né? E que a derivada aqui será sempre negativa e aqui será sempre positiva. Certo? E, portanto, certo? E vai ter que descer a função f, vai ter que descer e aqui vai ter que subir, e aqui vai ter que ter o mínimo. Portanto, no intervalo 0
até de E levantada menos E até um aberto tem pelo menos um mínimo, certo? Portanto, este é o caso extremo. Portanto, eu aqui posso concluir se C for único. Certo? Se C for único, portanto, se tiver exatamente um, se tiver mais do que um, ela anda aqui para cima e para baixo, não é? Se C for único, conclui-se que F tem pelo menos um extremo em 1 levantado a menos E 1. E esse extremo é um mínimo. Certo? Se tiver mais do que um, por exemplo, se tiver 3, vamos supor que tem 3. Certo? Imaginem que tem aqui 3. Aqui C0, C e C. C0, C1 e C2. Vamos supor ali. Vamos supor que tem 3. Se nós usarmos a máquina, nós vamos ver que ele tem um só. Mas, pronto. Não custa nada, mas supor que nós não sabíamos nada, zerinho sobre a função. Se isto acontecesse, como estava aqui à mesma no sobre E, eu tinha que ter aqui 1, 2, 3, né? 3 neste aqui, e agora no final o 1, não é? Se isto acontecesse, se fosse este o caso, certo? Tinha aqui o levantado a menos N, aqui tinha o C0, que é aquele, não é? Ali o C1, aqui o C2 e aqui o 1, não é? Aqui X, aqui não meti X, mas posso meter ali. Aqui a derivada, X, e aqui a função. Certo? Nós sabíamos que a derivada valia 0 ali, ali e ali. E depois, olhando para aquele gráfico, né, repare que ela tem que sempre primeiro ser negativa, depois positiva, não é? Tem sempre de acontecer isto, porque este é negativo. Então ela seria aqui negativa, seria aqui positiva, não é? Depois voltava a ser negativa, né? Aqui este aqui, entre C1 e C2, e depois voltava a ser positiva até 1. Quer dizer que aqui descia, aqui subia, aqui descia, aqui subia, e portanto aqui tinha um mínimo, aqui tinha um máximo, aqui tinha um mínimo e aqui não, como é no aberto. Portanto, reparem, tem sempre pelo menos um extremo e é sempre pelo menos um mínimo, porque ela primeiro vem negativo e depois passa a positivo. Não é? Depois, se não voltar para baixo, é mínimo. O mínimo tem sempre. Portanto, independentemente do número de zeros, vai ter sempre pelo menos um extremo. Pode ser só um mínimo, pode ser 2 mínimos e um máximo, 3 mínimos e assim sucessivamente. Ok? Portanto, temos este feito. Para provar isto, bastava escrever isto, está bem? Portanto, se for único, ou seja, se só tiver um, ela tem aqui um extremo, que neste caso é mínimo. Eu este aqui só fiz para vocês verem que poderia eventualmente ter mais do que um extremo, mas pelo menos um, e que esse é mínimo, tem de certeza absoluta. Portanto, temos aqui o 3.1 feito, é uma mistura de teorema de Bolzano com relação entre monotonia e a relação entre o sinal da derivada e monotonia, que eu acho que é um exercício interessante. Portanto, este está feito. Vamos aqui para o 3.2, que pede o valor disto, o valor deste limite. Bom, este limite não é um limite simples. Vou aqui vou passar este aqui para baixo. Não é um limite muito simples. Mas faz. Então pede para calcular o valor disto, o valor do limite quando x tende para mais infinito de E levantado a x menos x sobre x ao cubo f' de x. Bom, em princípio, nós não vamos ter de fazer aqui mudanças de variável, em princípio, está bem? Mas vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Bom, primeiro, isto que está aqui é o limite, quando x tende para mais infinito, de E levantado a x menos x sobre x ao cubo lnx menos nx, menos não, mais, não é? Sobre x. É mais, não é?
é mais. Ok, bom. Assim, à primeira vista, o que é que isto poderá ser? Se eu meter aqui em cima o L levantado a X em evidência, é capaz de nos ajudar aqui em qualquer coisa. Vamos tentar meter aqui este em evidência e ver o que é que isto dá. Isto sou eu a tentar resolver o exercício. Reparem que aqui dá L levantado a mais infinito, menos infinito, temos aqui uma indeterminação, sobre infinito, aqui temos, se quiserem, uma intervenção infinito sobre infinito. Temos aqui vários, não é? Aqui em cima dá infinito, menos infinito, mas o que manda aqui é este, portanto aqui dá mais infinito, aqui se quiserem. E aqui temos infinito, Ln mais infinito é mais infinito, temos aqui também infinito, aqui. Infinito sobre infinito, aqui vários. Se eu começar por cortar aqui este, se calhar não me vai ajudar muito, mas se eu fizer isto assim, se calhar até me pode ajudar. Limite quando x tende para mais infinito de L levantado a x menos x sobre x ao cubo vezes limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre Ln de x sobre Ln de x menos x mais nx sobre x. Reparem, o que é que isto me pode ajudar? Este aqui embaixo vai dar Ln de x sobre x é 0, quando x tende para mais infinito, e depois aqui nx sobre x é n, 0 mais n é n, portanto este dá 1 sobre n. E este aqui o que manda é este de cima, este de certeza que vai dar mais infinito, não é? Aqui o L levantado a x domina esta expressão toda. Portanto, nós se calhar já temos isto resolvido. Se calhar já temos isto resolvido, fazendo esta simples separação. Reparem que eu não fiz nada de especial, está bem? Eu só separei este aqui, como se eu tivesse, eu vou passar aqui para baixo, vou fazer aqui uma coisinha só. Aqui meti uma coisa a mais. O que eu fiz aqui foi pegar nesta expressão, aqui, e escrever lá assim, está bem? Este é igual a este, vezes sobre esta expressão toda aqui. Não fiz nada especial. Bem, o que eu fiz foi isto, está bem? Certo? O que eu fiz ali foi isto. E depois separei em dois limites, claro. Aqui x ao cubo, está bem? O que eu fiz foi isto. Sim, eu vou meter aqui coisa mais pequenina para não nos chatear muito. Aqui assim. Bom, é preciso. Ok, então o que é que eu vou fazer? Vou escrever isto assim, então. Limite, este que está aqui é o limite de L levantado a x sobre x ao cubo, menos x sobre x ao cubo, não é? Quando x tende para mais infinito, vezes 1 sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de Ln de x mais nx sobre x. Bom, e agora separe isto tudo e temos aqui uma catrafada de limites notáveis, não é? Portanto, este aqui pode cancelar este com este, fica aqui 2, não é? Isto é o limite, vou abrir aqui um parênteses, o limite de L levantado a x sobre x ao cubo, menos o limite de 1 sobre x quadrado, eu já meto ali, então vou já meter x a tender para mais infinito, x a tender para mais infinito, vezes, aqui também vou separar em 2, é o limite deste sobre este, limite quando x tende para mais infinito de Ln de x sobre x, menos o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre nx, menos não mais, não é? Nx sobre x. Bom, este aqui cancela, este com este limite notável vale 0, este é um limite notável, vale mais infinito, e este é 1 sobre mais infinito, que é 0. Portanto, isto está feito, meus jovens. Fica aqui mais infinito, o limite deste, menos é o valor deste limite, menos 0 vezes 1 sobre 0 mais n, ou seja, dá mais infinito vezes 1 sobre n. Como 1 sobre n é positivo, dado que o n é natural, pois n é um número natural, este limite é
mais infinito. Está feito. Temos este limite calculado. Parecia uma coisa assim muito escabrosa, mas desde o momento em que nós separamos este para ali, ou seja, pegámos neste e metemos-lo para aquele lado, reparem que a primeira tentação até poderia ser cortar este com este, não é? E ao fazê-lo, nós fazia-se, mas íamos dificultar a nossa vida. Ou seja, se eu cortasse este 3 com este e metesse ali um 2, íamos dificultar a nossa vida. Ao separar isto fica logo resolvido, logo, imediatamente. Bem? Não, fica ali sem nenhum problema. Ok? Portanto, temos este resolvido. Às vezes, refriar o nosso ímpeto de cortar coisas, às vezes ajuda. E é o que acontece aqui neste. É o que iria acontecer neste. Portanto, temos o 3.2 resolvido. Vamos avançar então para o 3.3, que é o último desta 3.3, que são duas linhas, que é o último deste exercício. E, portanto, depois deste fica só a faltar o exercício 4, que é só uma linha. Então, vamos aqui avançar. Vou dar aqui para baixo. Diz o seguinte. A reta R é tangente ao gráfico E. É a reta tangente ao gráfico de F que tem declive máximo. Bom, isto indica-nos logo aqui uma coisa. Se tem declive máximo, é derivada máxima. Ou seja, o declive máximo é o máximo da derivada, certo? Até vou escrever aqui, não é? Porquê? Porque a função derivada dá-nos o declive de todas as retas tangentes ao gráfico da função f em todos os pontos. Portanto, se eu quero a reta que tem declive máximo, eu quero o máximo da derivada. Certo? E diz que a reta R é perpendicular a esta reta. Bom, esta reta que aqui está, é uma coisa de ter y igual a menos, se quiser, y1 mais 3e igual a menos e levantado a x, que é y igual a menos e levantado a 1 mais 3e x. E se esta reta R é perpendicular a esta reta que eu vou chamar S, se a reta S é perpendicular a R, o declive da reta S é menos 1 sobre o declive da reta S, ou seja, é menos 1 sobre menos E1 mais 3E, ou seja, estes aqui vão cancelar, não é? Este vem cá para cima, certo? Quer dizer que o declive da reta R é 1 mais 3E sobre E. Portanto, este há de ser o declive máximo. Portanto, eu quero provar, eu quero determinar o N, basicamente, de modo a que o declive máximo seja este. Ou seja, eu quero mostrar que, sabendo que o declive máximo é este, então o N é 3. Certo? Como é que eu vou fazer? Se eu quero o máximo da derivada, tenho que derivar a derivada, ou seja, tenho que ir à segunda derivada. Certo? Lembram-se? Que eu já referi aqui várias vezes, não é? Aquela escadinha, não é? Ver aqui a função, a derivada e a segunda derivada, sabemos que onde esta for positiva, esta é crescente, onde esta for negativa, esta é decrescente, mas da mesma forma, onde esta for positiva, esta é crescente, onde esta é negativa, esta é decrescente. Já agora, onde esta é positiva, com cavidade para cima e ali com cavidade para baixo. Obviamente, f duas vezes derivável. Sim? Portanto, o que é que eu vou fazer aqui então? Vou então derivar a função g, linha. Vou aqui meter a f' de x. Eu digo função g, função f', como é óbvio. Portanto, é a derivada deste. É a derivada do que está em cima, pelo de baixo, menos o de cima,
derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Que dá então? Ora, a derivada deste é a derivada deste é 1 sobre x mais n vezes x, não é? A derivada do L de nx é 1 sobre x, menos, aqui fica, a derivada de x é 1, portanto este aqui fica lnx menos ou mais nx, tudo sobre x ao quadrado. E agora é fazer conticas. 1 sobre x vezes x dá x sobre x, mais nx, cuidado agora com os parênteses, menos lnx menos nx, não é? Sobre x quadrado. Estes aqui cancelam, este com este, estes também vão cancelar, este com este. E, portanto, o que nós temos aqui é menos lnx sobre x quadrado. Portanto, esta é a segunda derivada. Reparem que a segunda derivada não depende de n. Se quiserem, esta segunda derivada é a derivada da primeira derivada, está bem? Sim. Agora é achar os zeros, não é? Fazer lnx, f duas linhas de x, igual a 0, é 1 menos lnx igual a 0, e x quadrado diferente de 0, que dá menos lnx igual a menos 1, e x diferente de 0, que fica lnx igual a 1, x diferente de 0, x igual, agora aplico aqui a definição, x igual a e levantado a 1, obviamente, que e levantado a 1 é a mesma coisa que e. Pronto, então, fazer o quadrozinho e ver que tem o mesmo máximo ali, tá bem? Novamente eu vou fazer com uma linha para este aqui, outra linha para o x ao quadrado, apesar do x ao quadrado de 0 a mais infinito, aliás, em R ser sempre positivo, mas é um hábito meu, eles fazem como quiserem, está bem? Ali, ali e ali. Depois, obviamente começa em 0, temos aqui o 0 da segunda derivada, que é o e, e acaba em mais infinito. Agora é uma questão de enchermos a tabela e temos o nosso resultado. Portanto, aqui x, 0, 1, mais infinito, 1 menos lnx, x quadrado, e aqui será então a segunda derivada, e aqui a primeira, não é? A relação cá desta para esta, onde esta é positiva, esta é acrescente, e onde esta é negativa, esta é decrescente. Esta não está definida aqui, esta vale 0, a derivada também não está definida ali, a segunda não está e a primeira também não. Esta aqui não é, 1 é. Então, esta vale 0 ali, esta é sempre positiva. Pronto. O gráfico desta função que aqui está reparem que o lnx é uma coisa assim, não é? O menos lnx será uma coisa assim, será exatamente ao contrário, não é? Ela será assim. Não é? É uma reflexão em relação ao eixo dos x e depois o que vai acontecer, ela vai descer 1. Portanto, fica qualquer coisa como isto, do gráfico desta função. Quer dizer que até ela é positiva, a partir daqui ela é negativa. Portanto, a negativa ali, a negativa aqui. Claro, também podem pegarem aqui num número menor do que é, por exemplo, 1, se substituírem ali, ln de 1 é 1, não é? ln de 1 é 0, 1 menos 0 dá 1, portanto é positivo. Se pegarem um número maior do que é, por exemplo, e ao quadrado, ln de e ao quadrado é 2, 1 menos 2 dá menos 1, que é negativo. Pronto, tem o vosso resultado. Portanto, ficava ali menos. Portanto, aqui é mais, aqui é menos, e ali é 0. Quer dizer que a função aqui é crescente, aqui é decrescente e aqui tem um máximo. Portanto, o declive máximo é f' de E, certo?
Portanto, logo, f' de E é o máximo de f'. Pelo que o declive da reta R é, então, dado por f' de E. Não se esqueçam que a reta R é a reta tangente ao gráfico de F com declive máximo. Portanto, onde a derivada é máxima, portanto, esse declive é dado por isto. E isto é igual a quê? Se eu substituir, fica ln de E mais n vezes E sobre E. Estou a substituir na derivada, não é? Como é óbvio. Ora, o ln de E é 1, portanto, isto é 1 mais NE sobre E. Bom, se por um lado o declive é isto, se por outro o declive da reta R é isto, quer dizer que os dois têm de ser iguais, não é? É isso que eu vou fazer. Logo, 1 mais NE sobre E há de ser 1 mais 3E sobre E. Ora, estes vão à vidinha deles, não é? Estes que aqui estão vão à vidinha deles, zuca, não é? Não estou ali a fazer nada. Aqui fica então 1 mais NE igual a 1 mais 3E. Estes 1s também vão à vidinha deles. NE igual a 3E. E, portanto, os E's cancelam. N igual a 3. Temos o que nós queríamos. O N é 3. Está provado que o N é 3 e, portanto, está o exercício feito. Portanto, este tipo de exercícios também já saiu em exame, determinar o declive máximo, está bem? Portanto, temos que recorrer à segunda derivada. Este é só um bocadinho diferente, está bem? Porque tem ali o N, tem ali uma ligeira diferença. Bom, eu também podia pedir neste exercício estudo gráfico da função f quanto ao sentido das concavidades, à existência de pontos de inflexão. Bem, era exatamente a mesma coisa que faziam, só que aqui neste, em vez de meterem f', punham um gráfico de f, aqui seria concavidade para cima, aqui seria concavidade para baixo, ali ponto de inflexão. Era exatamente a mesma resolução, não tem diferença nenhuma. Está bem? As conclusões, pois, é que seriam necessariamente distintas. Bom, vamos então para o último deste exercício 3, determinar o valor disto. Claro que o n igual a 3, não é? Bom, eu quando olho para isto, vejo ali um f de x menos o f de 1 com o x a tender para 1, epá, eu penso logo na definição de derivada num ponto. Logo, é a primeira coisa que eu me lembro, não é? E o que dava jeito que aqui estivesse em baixo era precisamente x menos 1, não é? E não está, que é uma chatice. Bom, mas estar ou não estar, isto é um bocadinho indiferente, não é? Não está, mas eu posso meter. Isto vai dar 0 sobre 0, claro. Se vocês substituírem ali o x por 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá 0, é levantado a 0 é 1, raiz cúbica de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 dá 0. E aqui dá, reparem como uma função f é derivável, porque tem derivada, portanto podem substituir, quer dizer que ela é contínua. Quando fazem um limite, quando x tende para 1 de f de x, é igual ao f de 1. Portanto, isto é f de 1 menos f de 1 dá 0. Portanto, isto é 0 sobre 0. Quer dizer que, normalmente o que eu faço aqui é, ou que eu recomendo que façam, é dividir tanto o numerador como o denominador por x menos 1, neste caso. E isto que eu estou aqui a dizer é válido para estes assim, como por vezes aqui quadrado e ali. Portanto, eu vou meter aqui x menos 1, x menos 1. É o que eu vou fazer. E o que eu estou aqui a fazer é válido por vezes para coisas deste tipo. Por exemplo, limite, quando x tende para 0 de
E levantada x menos 1 sobre E levantada 2x menos E levantada 3x, por exemplo. Não é? Isto aqui dá 0 sobre 0, se forem a substituir. Não é? 0 sobre 0. O que me apetece logo fazer aqui é pegar no numerador e no denominador e dividir por x menos o que está aqui. Neste caso é 0. É pegar nestes dois e fazer isto. Pronto. E vou meter outra coisa. Vou meter aqui 5x. Porque senão dava para fazer de uma outra maneira que não é esse o meu interesse agora. Estão a ver? Chegava aqui, dividia ali por x, dividia ali por x. Aqui ia ter um limite notável, aqui ia ter outro. E, portanto, até podia calcular separadamente cada um deles. E, portanto, tinha aqui isto resolvido. Tá bem? Então, é o que eu vou fazer exatamente aqui. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Isto aqui vai-me ficar o limite do que está aqui em cima. Como aqui estendo para 1, não é? Vai ser o limite deste. É o limite deste aqui sobre o limite deste. Certo? Oi. Vamos puxar um bocadinho para aqui. Vamos ter ali. Ok. Sim. O limite de um sobre o limite do outro. E este que está aqui em cima, isto, é precisamente a derivada da função f no ponto 1. Está aqui o f' de 1. Portanto, aqui em cima, nós temos então o f' de 1. E o valor deste limite. Portanto, isto resume-se a calcular o f' de 1 e este limite aqui. É a única coisa que nós temos de fazer. Claro que isto para uma escolha múltipla não é muito adequado. Portanto, este limite para uma escolha múltipla não é muito adequado. Seria melhor para uma resposta aberta. Mas isto não é bem, o que nós estamos aqui a fazer não é um exame, portanto, não há problema nenhum estar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer então é calcular o f' de 1. Sabem que o n agora é 3, está bem? Não esqueçam que este b está no seguimento do 3.3, portanto, isto é válido para n igual a 3. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o f' de 1. E o f' de 1 dá ln de 1 mais 3 vezes 1 sobre 1, que dá 0 mais 3 sobre 1, que dá 3. Portanto, este aqui é 3. Certo? Este aqui é 3. Então, agora vou calcular o outro. Vou calcular o limite. Quando aqui tendo para 1 de raiz cúbica de E levantada a 2x menos 2 menos x quadrado, x menos 1. Bom, isto é um limite notável, envolve aqui um limite notável. Parece uma coisa também assim mais complicada e na realidade é. Não é um limite muito simples, mas com uma pequenina mudança de variável isto resolve-se muito facilmente. Tá bem? E que mudança é que eu vou fazer? Primeiro vou tentar simplificar isto aqui para ser mais fácil de ver. Então, temos aqui o limite, quando x tende para 1 de... Agora aqui em cima tenho E levantada 2x menos 2. Eu vou meter aqui o 2 em evidência. 2x menos 1, assim. Tudo levantado a 1/3, não é? Menos x ao quadrado. Já está mais simpático. E este 1/3 eu vou multiplicar ali. Fica 2/3 de x menos 1. Já está um bocadinho mais simpático. Portanto, fica o limite, quando x tende para 1 de... Aqui fica E levantada a 2/3 de x menos 1 menos x quadrado sobre x menos 1. Ok, e agora vou mudar a variável. E que mudança é que eu vou fazer? Vou chamar y igual a x menos 1. Se o x tende para 1, x menos 1 tende para 0. E isto resolve-nos quase tudo, ou resolve-nos mesmo tudo. Tá bem? Portanto, o que vou fazer é, aqui a mudança que eu vou fazer é, vou chamar y igual a x menos 1. No lugar, nesta expressão aqui, onde está x menos 1, eu vou logo meter y, portanto vou meter aqui y e vou meter aqui y. Por isso é que eu meti aqui o 2 em evidência, porque agora é mais fácil fazer a substituição. Tá bem? E aqui neste lugar eu vou meter, no lugar do x eu vou meter então, se eu passar o 1 para aquele lado,
o x é y mais 1. E, portanto, aqui fica, se o x tende para 1, o y, que é x menos 1, portanto, 1 menos 1 vai tender para 0. E, portanto, o que nós temos aqui é o limite, quando o y tende para 0, de e levantada 2 terços de y menos y mais 1 quadrado sobre y. E agora resta-nos desenvolver isto aqui e temos o nosso assunto resolvido. Em princípio, com mais conta, menos conta, temos o nosso assunto resolvido. Portanto, 2 terços de y menos, cuidado aqui com os parênteses, eu primeiro vou desenvolver, cuidado que isto é um caso notável também, y ao quadrado mais 2y mais 1 sobre y. Vou tirar aqui o parênteses, quando tiro aqui o parênteses, aqui fica aqui o menos, fica aqui o menos, e o limite notável está exatamente aqui. Menos. Estão a ver? O limite notável é este aqui assim. Ok? Portanto, é levantado a 2 terços de y menos 1 sobre y. Então, vou separar isto tudo. É levantado a 2 terços de y menos 1 sobre y, mais o limite, quando o y tende para 0, de mais este, menos y quadrado menos 2y sobre y. Bom, aqui o que é que me dá jeito de ter? Dava-me jeito de ter aqui 2 terços, não era? Ser igual àquele. Se eu acrescento aqui 2 terços, acrescento aqui 2 terços. Certo? E este que está aqui é um limite notável. Quando o y tende para 0, o 2 terços de y tende para 0. Eu tenho aqui o limite notável. Convém vocês, quando aqui não está bem o que está aqui, reparem que este número que aqui está, aqui tenho o y e aqui tenho 2 terços de y. Convém escreverem isto. Ou então mudam mesmo a variável, está bem? Se quiserem mudar a variável, se sentirem mais confortáveis aqui neste passo, depois de acrescentarem ali o 2 terços, podem fazer uma nova mudança. Z igual a 2 terços de y. Obviamente que se o y tende para 0, 2 terços de y, que é o meu z, vai tender para 0. E, portanto, o que tem ali é o limite, quando o z tende para 0, de é levantado a z menos 1 sobre z. E isto é 1. Se quiserem mudar, mudam e não há problema nenhum, está bem? Sim? Mas se não quiserem, se escreverem isto, estão sempre salvaguardados. E, portanto, isto fica... Então, portanto, aquele limite vale 1. Portanto, 1 vezes 2 terços, mais limite, quando o y tende para 0, eu vou meter aqui y em evidência, não é? Aqui fica menos y menos 2 sobre y. Estes vão cortar e agora eu vou substituir ali por 0. Portanto, dá 2 terços mais, neste caso, 0 menos 2, 2 terços menos 2, que dá menos 4 terços. Portanto, o f de 1 deu então, o f de 1 deu 3, este aqui deu menos 4 terços, este aqui menos 4 terços, este 3 que aqui está vai multiplicar ali, portanto aqui fica menos 4 terços, portanto temos este feito. O resultado é menos 4 terços e eu penso que é a resposta A, certo? A resposta correta é A. Eu não enganei aqui em nenhum sinal? Acho que não. A resposta correta é A. Se eu me enganei foi num sinal. Eu tinha a ideia que era 9 para 4 terços, mas acho que não me enganei. Já vou ver. Portanto, a resposta correta é a A. Eu me enganei aqui em algum finalzinho. Não me enganei. Posso confirmar aqui daqui um bocadinho, mas depois já vejo. Bom, temos então este feito. Temos o exercício 3 feito. Mais uma vez com limites notáveis que eu acho que são importantes. Esta noção aqui, que eu acho que é uma noção importante e que já saiu em exame, e com o teorema de Bolzano, portanto acho que é um exercício que é um bom exercício para o fim a que se destina. Portanto, temos o exercício 3 feito, falta-nos então para terminarmos a aula
7 e esse exercício vai ser feito já de seguida. Até já!